tarde a todos. Nós estamos muito felizes de poder compartilhar aos irmãos mais uma porção da Palavra de Deus. Infelizmente, nós estamos passando por um período difícil, do qual nós não podemos compartilhar juntamente no templo. Mas eu creio que esse tempo difícil será passageiro e rapidamente nós vamos conseguir superar isso e, com a glória do Senhor, poder reunirmos novamente na igreja. Então nós ficamos apreensivos por um lado, mas felizes por outro, para poder compartilhar aos irmãos. Graças a Deus temos hoje a tecnologia que pode nos unir também em momentos difíceis como esse. E hoje eu quero falar um pouco sobre a vida cristã. Nós não podemos nos prender somente às tragédias e não falar da nossa vida cristã e de como é simples servir ao Senhor. Não existe grandes dificuldades em servir ao Senhor, e nós sabemos que a possibilidade de fazer isso é real, seja independente da vida, das circunstâncias e de qualquer outra coisa. Nós temos total capacidade e tranquilidade de servir a Deus. E eu escolhi o texto de Êxodo, capítulo 12, para que nós pudéssemos compartilhar um pouco dessa simplicidade do serviço ao Senhor. Eu não vou falar propriamente da Páscoa hoje, porque esse texto ele refere-se à instituição da Páscoa, mas eu quero tomar alguns versos que estão aqui para que eu possa transmitir algumas verdades então sobre a palavra de Deus com relação à vida cristã. Nós vamos analisar alguns versos e eu vou fazer uma aplicação, como nós podemos fazer nos textos, uma aplicação secundária de algumas partes que para mim estão em destaque nesse texto, e baseado nesses destaques, nessas expressões, eu gostaria de fazer uma aplicação para a nossa vida cristã nesse momento. E o tema que eu escolhi falar sobre esse assunto é a simplicidade da salvação. A simplicidade da salvação. E quando nós não conseguimos entender a simplicidade da salvação, nós corremos um grande risco de ficar vagando no deserto por 40 anos sem ter os grandes benefícios que Deus tem para nós. O povo de Israel, ele sai do Egito de uma maneira miraculosa, e eles demoraram a entender a simplicidade da condução, do agir diário que eles deveriam ter, e eles foram muito rebeldes. E por causa disso eles padeceram no paraíso. Eles tiveram a porta da entrada da cidade e eles não tiveram coragem de tomar os passos de fé necessários para que eles pudessem então gozar de todo o benefício da Canaã. A tão almejada Canaã, que mana leite e mel, ou seja, que tem abundância de alimentos, que tem fartura, que tem tudo que é necessário para uma vida boa. Ainda assim, os cuidados de Deus, eles não foram capazes de entender que era tão simples a ação da parte deles, que talvez eles duvidaram por causa disso. E às vezes nós, como cristãos, temos uma dificuldade muito grande de perceber essa simplicidade da salvação, uma dificuldade que nós encontramos em compreender que é tão simples obedecer a Deus e tão vantajoso ter as bênçãos por Ele prometidas, que nós vacilamos, que nós até decaímos da fé. Mas nós olharmos o texto, nós vamos compreender que o que Deus exige de nós para que Ele nos dê aquilo que é chamado de Páscoa, ou seja, a passagem da escravidão
para a vida livre, e no nosso caso, da escravidão do pecado para a vida eterna, que se nós compreendemos isso, a nossa vida se torna muito, 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 muito fácil. E eu queria ver esses destaques nesse texto aqui com os irmãos e chamar a atenção de vocês para que observe a simplicidade da salvação e tenham fé suficiente para atender a esse chamado de Deus, de maneira que a simplicidade seja algo de vantajoso para nós. A primeira parte, a mensagem que eu vou trazer essa noite, ela tem 2 pontos principais. E o primeiro ponto, a primeira parte que eu quero compartilhar com os irmãos, eu tirei da expressão que diz que cada um tomará para si um cordeiro. Cada um tomará para si um cordeiro. E essa expressão se encontra em Gênesis capítulo 12, aliás, em Êxodo capítulo 12, verso 3. Eu vou ler todo o verso. Eu vou ler do versículo 1 até o 3, para que nós possamos entender um pouco do contexto também. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Então eu gostaria que os irmãos focassem nessa expressão e possamos entender as verdades do texto e trazer para nós a aplicação na nossa vida cristã nos dias de hoje. Cada um tomará para si o cordeiro. Nós sabemos que a Páscoa, ela tanto era um momento presente para a vida daqueles que estavam escravos no Egito, quanto também era uma profecia, um evento profético, mostrando uma analogia do Jesus Cristo que haveria de vir e como ele morreria. Assim como o Cordeiro Pascal foi imolado, Jesus também é o nosso Cordeiro Pascal e ele foi imolado para a salvação. João capítulo 29 diz assim: No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a favor deste que eu disse: Após mim vem o varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. É um evento profético confirmado pela declaração de João Batista de que Jesus é o Cordeiro de Deus que tirava, ou que tira, e sempre tirará o pecado do mundo. Então aquela família, ela precisava escolher um cordeiro. Ela precisava tomar para si um cordeiro. O cordeiro que nós precisamos tomar para nós e para as nossas famílias nos dias de hoje, este cordeiro é Jesus Cristo. E nós precisamos tomar esse cordeiro para nós. E é interessante que toda família teria que participar desse evento. Isso nos traz uma grande lição de que nós precisamos tomar o cordeiro para nós individualmente. E esse cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, ele precisa alcançar toda a família. Então você que é pai, mãe de família, essa preocupação deve ser algo constante na vida de todos nós. Nós precisamos tomar para nós o cordeiro, que é Jesus Cristo, e nós precisamos também lutar com todas as forças para que todos os membros da família usufruam do cordeiro e das bênçãos que ele nos traz. Então naquele momento todas as pessoas teriam que entrar para dentro das suas casas e fazer aquilo que Jesus ordenou. Toda a família. E hoje nós precisamos ter essa preocupação. Toda a nossa família, ela precisa estar alimentando-se do cordeiro que é o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter esse sentimento, assim como o povo precisou trazer para dentro das suas casas o cordeiro imolado, nós precisamos trazer para dentro das nossas vidas e das nossas casas
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Tem uma outra expressão de destaque que se encontra no versículo 4, onde o texto diz assim: mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo. É interessante que a Bíblia diz que Jesus ele é suficiente para perdoar não somente os nossos pecados, mas ainda os do mundo inteiro. Então, o primeiro passo que o cristão dá é receber o cordeiro para si e para os da sua casa. Esse cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, ele vai ser suficiente. Ele vai alimentar todos os membros da família. E, logicamente, como ele é ilimitado, vai sobrar desse cordeiro. Então, por exemplo, se a família fosse pequena, tivesse poucos membros e que não conseguisse consumir todo o cordeiro sozinha, ela precisa então chamar outras pessoas de fora para se alimentar juntamente com eles ali. Para nós sabemos que a alimentação de Cristo ela é eterna e ela é abundante. E todos aqueles que quiserem têm oportunidade. Desta maneira, o que nós podemos tirar de lição é que Jesus Cristo ele é suficiente para nós, ele é suficiente para a nossa família, ele enche as nossas vidas com a presença dele, com a presença do Espírito Santo. Como Paulo fala, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, e nós usufruímos de tudo isso e ainda sobra. E quando sobra, nós temos aqui no texto um exemplo de que nos convida, de nos convoca, de nos motiva a não pegar essa sobra e jogar no lixo. É como alguém que pega a sobra do almoço e joga no lixo. Ao invés de aproveitar para mais tarde, no caso aqui o cordeiro não poderia ser aproveitado para mais tarde, porque eles não poderiam ficar ali, porque eles estavam de saída. Então foi dito para Jesus, para eles, né, para Moisés dizer para eles: olha, se o cordeiro for pouco, for muito, e as pessoas para comerem forem poucas, convide pessoas de fora. Convide outra família para reunir e alimentar-se também desse cordeiro. O que nós podemos entender aqui, analisando a nossa situação hoje, e analisando também o fato de nós recebermos o Cordeiro de Jesus, o Cordeiro que é Jesus? O que nós precisamos fazer? Convidar o nosso vizinho mais próximo para também se alimentar do Cordeiro. Ou seja, analisando para o nosso contexto de hoje como igreja, e sendo Jesus o nosso Cordeiro que foi morto, e Ele está em todos os lugares e é suficiente para todos quantos querem, a igreja é convidada a alimentar-se do Cordeiro e a oferecer esse Cordeiro para as outras pessoas. O que quer dizer isso? Isso simplesmente é o evangelismo. É o oferecimento daquilo que nós temos de melhor, daquilo que nós temos que pode dar a vida eterna às outras famílias, aos vizinhos, a todos aqueles que possam de fato fazer parte do nosso convívio. Então a vida cristã é muito simples, a salvação é muito simples. O que nós precisamos fazer? Seguir os passos exatos que Jesus ele nos conclama a seguir. Então você recebe o Cordeiro, você se alimenta do Cordeiro e você oferece esse Cordeiro para quantas pessoas forem possíveis. É isso que Jesus quer de nós. Porque Ele pode encher a nossa família e Ele vai encher quantos quiserem se alimentar. Apocalipse diz, né, que o Cordeiro e a noiva dizem: vem. E aquele que quer, receba de graça da água da vida. Então não existe limitações para que nós possamos não oferecer este Cordeiro para as outras pessoas. É justamente isso que Deus ele nos conclama a fazer à medida que nós formos nos alimentando das nossas vidas. Cada um convidará o seu vizinho mais próximo. É o evangelismo cotidiano que nós precisamos executar.
está conversando com alguém, você está falando com alguém na internet, seja pessoalmente, seja por telefone, você está indo e vindo do seu trabalho, do seu estudo, das suas casas, ofereça o cordeiro que salva para quantos você puder, conforme o que cada um puder comer. Aqui o texto ele é bem claro, né? Ofereça ao seu vizinho conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer, o que fala o versículo 4, capítulo 12 de Êxodo. Então não há limitação no Cordeiro Jesus. O que cada um puder comer, isso será oferecido. Ou seja, todos quantos invocarem o nome do Senhor serão salvos, porque não existe limitação para acesso a Jesus. E o texto ainda diz que o cordeiro ele deve ser sem defeito. Versículo 5. O cordeiro será sem defeito. Ou seja, isso nos mostra a exclusividade de Jesus. Não poderia existir um cordeiro diferente à exigência do texto. Então, se uma pessoa tivesse, por exemplo, 50 cordeiros no seu rebanho e 49 tivessem algum defeito, isso indicaria que apenas um serviria. E isso para nós aqui é mais do que comprovado que o nosso cordeiro, ele é um cordeiro humano. Então, dentro da humanidade, apenas um pôde oferecer o sangue perfeito da sua vida, que era Jesus. Apenas um era o cordeiro perfeito. E isso mostra a exclusividade de Jesus quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Porque Jesus foi o único ser humano perfeito que viveu nesse mundo e que teve condições de derramar um sangue puro, porque nunca passou sombra de pecado na sua vida. E ele era suficiente para vencer a morte. Porque ele não só derramou o sangue puro, como ele venceu a morte, provando assim a sua divindade. E pôde, então, nos salvar. É interessante que o texto diz que não era apenas para que escolhesse um cordeiro sem defeito, para que escolhessem pessoas que seriam capazes de se alimentar totalmente daquele cordeiro. O texto ainda manda que aquele cordeiro fosse guardado, que aquele cordeiro fosse, então, observado durante um tempo. Guardareis até o 14º dia deste mês. Então aquelas pessoas precisavam guardar aquele cordeiro. Trazendo para as nossas expectativas de hoje, para a nossa experiência de vida, essa expressão, o guardareis, vai nos ensinar que não é apenas alimentar-se do cordeiro uma única vez, ou seja, não é apenas ter um encontro com Jesus, não é apenas levantar a mão e dizer eu creio em Jesus, eu recebo Jesus, eu aceito Jesus, mas mais do que isso, é guardar Jesus, ou seja, a experiência pessoal com Jesus é extremamente necessária. A salvação é muito simples, envolve fatores muito práticos e diretos, fatores exatos. Jesus ele manda que nós conheçamos a Ele, que nós nos alimentemos dele, que nós tenhamos um encontro com Ele. E Ele nos manda que nós o guardemos, que nós tenhamos uma experiência pessoal muito próxima com o Senhor Jesus. É isso que Jesus quer de nós. Cada cristão precisa guardar Jesus, ou seja, precisa conviver com Ele, ter uma experiência dia após dia com Ele, poder ouvir as suas palavras, poder observar as suas ações, os seus mandamentos, conhecê-lo, ter aquela afetividade. Olha, dependendo da família e da maneira que eles aguardassem esse cordeiro mais aproximados de si, logicamente haveria o quê? Um apego. Imagina uma família com crianças que tivesse separado esse cordeirinho e as crianças convivessem com ele. Imagina a dificuldade no dia de sacrificar aquele cordeiro, porque eles aprenderam a conviver com esse cordeiro. Essa afetividade, simples assim, que as pessoas podem ter com o animal de estimação, é que nos leva a entender
quão importante é essa proximidade com o Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Ter essa aproximação afetiva de Jesus. Nós precisamos ter a aproximação afetiva com Jesus. Muitas vezes nós estamos igual à igreja de Éfeso, servindo a Jesus mecanicamente, não tendo um afeto necessário. O que Deus quer de nós? Que nós o sigamos, mas que o afeto seja profundo e que nós desenvolvamos esse apego com o Senhor Jesus Cristo. Uma vez que aquele cordeiro foi selecionado, as famílias combinaram o dia que fosse haver a celebração da Páscoa. E eles combinaram se é uma família sozinha ou se 2 ou 3 vão fazer parte, vão estar reunidos na mesma casa. Era necessário que fosse tomado então os passos seguintes. E quais eram os passos seguintes? A escolha desse cordeiro e o combinamento para que as pessoas pudessem então se reunir e se alimentar desse cordeiro. Era sacrificá-lo. Era fazer com que a vida dele fosse retirada e ela substituísse o primogênito de cada família. Porque a última praga que passaria pelo Egito era a morte de todo primogênito. E para que os primogênitos não morressem, este cordeiro, sem defeito e inocente, seria quem substituiria os primogênitos. Para que nós não pereçamos no inferno, houve a necessidade de que o Cordeiro Jesus substituísse as nossas vidas. E assim foi feito com aquele cordeiro. Então aquele cordeiro era um tipo de Cristo que haveria de vir. Por quê? Porque ele morreu para que cada primogênito de cada família fosse salvo. E aí, uma vez que aquele cordeiro fosse morto, 2 atitudes eram então necessárias. Primeira atitude: uma vez que o cordeiro foi degolado, o sangue dele deveria ser retirado, guardado, reservado numa vasilha, e esse sangue deveria ser passado pelo lado de fora nos portais das casas. Então, mostra que a vida daquele cordeiro, a Bíblia diz que a vida está no sangue, que a vida dele fosse passada nos portais daquelas casas. Porque quando o anjo da morte viesse, ele veria que dentro daquela casa um animal inocente já tinha sido morto para substituir o primogênito. De maneira que aquele anjo passaria direto, porque naquela casa houve obediência à vontade de Deus. Porque o sangue estava ali, nos umbrais, nas vergas das portas, mostrando que ali já havia morrido alguém no lugar do inocente. Quando a Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele tira o nosso pecado, ele nos salva, é justamente esse mesmo efeito que foi feito ali no Egito. O sangue de Jesus em nossas vidas mostra que a vida de Jesus foi doada, porque ninguém pode retirar a vida dele. Ele entregou para que ele fosse morto. A vida dele foi doada para que a nossa vida fosse poupada. Então essa é a simplicidade da vida cristã. Aquelas famílias que acreditaram nas palavras de Deus, eles mataram o cordeiro e passaram sangue nos portais das suas portas. Todo aquele que acredita que Jesus é o Salvador, é como se estivesse passando sobre si o sangue de Jesus. E é isso que nos torna inconfundível, porque a vida de Jesus, ela está em nós. Ela está em nós. E nós não podemos ser confundidos. Nós não podemos ser mais condenados, porque essa vida se encontra em nós. E é isso que é a simplicidade da salvação. Acreditar que o sangue de Jesus, a vida de Jesus derramada, entregue ao nosso favor, ela é suficiente para que a morte eterna ela passe para longe de nós. Quando o anjo passava por ali, ele não precisava entrar, ele não precisava conferir, porque aquele sinal significava que um animal morreu, um inocente foi degolado,
O seu sangue foi passado e aquela casa obedeceu. E ele passava direto. Isso aconteceu em todas as casas do povo de Israel. Todas elas. A Bíblia diz que em Israel nenhum cão rosnou por causa dos seus filhotes. Porque eles acreditavam. A simplicidade da vida cristã é passar sobre nós a marca de Jesus, é aceitar que a vida de Jesus, que o sangue dele, que nos lava, ou seja, pelo sacrifício dele, eu posso ser perdoado dos meus pecados, porque um ser inocente morreu em meu lugar. E agora eu tenho a possibilidade da salvação. É o versículo 12, o versículo 7 do capítulo 12 diz isso. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. E então eles passaram direto, não sofrendo dano do anjo da morte que passou naquele momento no Egito e matou todos os primogênitos, desde os animais até Faraó. Segunda atitude que deveriam ter com aquele cordeiro era entrar para dentro de casa e comer. Comer a sua carne, ou seja, aceitar a lei imposta por Deus. Um animal inocente morrendo no lugar do primogênito. Assim como Jesus disse às pessoas que ficaram escandalizadas com ele, que deveriam comer da sua carne, aquelas pessoas precisavam comer, alimentar-se do cordeiro. Versículo 8 do capítulo 12 diz: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Nós precisamos nos alimentar do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos usufruir daquilo que Ele fez. Alimentar-se de Jesus, beber do seu sangue, comer da sua carne, quer dizer aceitar aquilo que foi feito por nós. Quando os judeus olharam aquelas palavras de Jesus, eles ficaram irados, eles ficaram frustrados, eles ficaram escandalizados, porque eles esperavam um libertador como foi Moisés, que libertou pela força, um libertador como foi Gideão, que lutou pela força, um libertador como foi Sansão, como foi Davi, como foi os reis que vieram, como foi os juízes. Eles esperavam que Jesus fosse um grande libertador, alguém que com uma força tremenda, uma liderança excepcional, reuniria todo o povo e lideraria os judeus para uma libertação do poder de Roma, para uma revolução. E quando eles viram Jesus dizendo que ia morrer, eles ficaram extremamente frustrados. Eles não esperavam isso. E quando Jesus fala que aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, ele estava justamente, simbolicamente, dizendo que aquele que não aceitar o seu sacrifício como verdadeiro, como eficaz, que é capaz de transformar o homem pecador em salvo, não poderia usar da salvação. Mostrando que não poderia nada ser feito pelos homens para que os mesmos pudessem ser salvos. Então aquele que quer ser salvo, você que está me ouvindo aqui, não tem certeza da sua salvação, você não tem certeza que se partir desse mundo hoje vai para os céus, é de extrema importância que você entenda que o único que pode sacrificar-se no seu lugar é Jesus, e o único caminho que você tem para ir ao céu é aceitar, receber esse sacrifício, de maneira que você usufrua dessa grande bênção que Jesus tem para dar à sua vida. E foi dado a eles algumas regras de como eles deveriam comer aquele sacrifício. Lombo cingido e sandália nos pés. Versículo 11. Desta maneira o comerei, lombos cingidos e sandálias nos pés. Ou seja, eles deveriam estar vestidos para sair. Eles deveriam vestir as suas roupas, as suas túnicas, deveriam calçar as suas sandálias e estar. A simplicidade da salvação diz que a igreja precisa estar preparada para subir a qualquer momento. É isso que lombo cingido e sandália nos pés quer dizer. É que as pessoas estão comendo depressa,
comendo preparadas, porque a hora de sair virá a qualquer momento. Às vezes a igreja tem muita dificuldade. Quando eu falo igreja, não estou falando a nossa igreja, eu estou falando a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Tem muita dificuldade dessa percepção, de conseguir estar preparados a qualquer momento. Temos no mundo hoje uma igreja apegada à terra, uma igreja apegada aos bens materiais, uma igreja totalmente, uma igreja muito conectada com o lado espiritual. Existem irmãos preparados, claro que existe, mas existe uma grande parte da igreja que estão dispersos, estão descalços, estão nus, despreparados para subir. E aí os eventos que acontecem, os sinais que acontecem, as calamidades que acontecem, pega essas pessoas e muitas vezes elas chegam ao pânico. Porque não estão com os lombos cingidos, não estão vestidos, não estão com os pés calçados, não estão esperando, de fato, a volta do Senhor Jesus Cristo. A instrução é que eles comessem a Páscoa preparados, porque naquela mesma noite eles sairiam, e sairiam rápidos. E é essa expressão, comer às pressas. Não era para fazer um banquete, onde eles pudessem conversar, trocar ideia, falar da família, falar dos planos futuros. Não, era algo de urgente. Eles deviam estar preparados para sair, deviam estar preparados para sair a qualquer momento. Porque uma coisa, por exemplo, eu falar para vocês, olha, hoje à noite, de madrugada, 3 horas da manhã, eu vou passar na casa de vocês para poder pegar vocês para a gente sair, fazer uma viagem, um passeio, seja lá o que for. Você sabe a hora, você sabe o momento. Então você vai estar preparado. Você pode acordar 2h30 ali, se preparar rapidinho e esperar. Mas o apelo de Jesus para a igreja é o seguinte: estejam preparados, porque vocês não sabem a hora que eu virei. Eu virei e não vou esperar ninguém se arrumar. Eu preciso pegar todos preparados. Comer às pressas indica que nós precisamos estar percebidos, porque o dia se aproxima. E quando nós olhamos para o mundo, nós olhamos os fatos, nós sabemos de fato que o dia está muito próximo. E Jesus quer que nossos lombos sejam cingidos, sandálias nos pés, e comendo às pressas. Ou seja, a intensidade da expectativa de ver Jesus, ela deve estar à flor da pele. Isso que Deus quer de nós. E o cristão precisa viver isso. E cada dia que passa nós precisamos viver isso, porque os dias se aproximam, os dias se abreviam, os dias estão de fato chegando ao fim. E nós precisamos estar dessa forma. E o texto 11 diz assim: comê-lo-eis à pressa é a Páscoa do Senhor. Essa palavra Páscoa significa passagem. Era o momento que havia chegado o momento de que eles passariam da escravidão do Egito e eles caminhariam para a liberdade. Está chegando o momento de nós passarmos da escravidão desse corpo de humilhação para usufruirmos do corpo de glória que faz parte da vida eterna. A Páscoa, a passagem definitiva para a eternidade está a cada dia mais perto. E nós podemos fazer a seguinte pergunta: estamos preparados? O povo deveria estar preparado porque o Egito, o faraó, iriam expulsá-los. Inclusive foi dada a eles a ordem de saquear o Egito, para pedir tudo: gado, prata, ouro, todas as riquezas do Egito, que o Egito entregaria, porque o Egito estava desesperado para que eles saíssem depressa. Aí você diz: então nós temos que saquear o mundo? O que nós vamos fazer com riquezas mundanas? Não. O que nós aprendemos aqui? O povo de Israel pôde tirar riquezas do Egito. O que a igreja tem que compreender? A igreja tira riquezas do mundo, riquezas eternas espirituais. Cada vez que você serve a uma alma abatida, cada vez que você serve a uma alma perdida,
Cada vez que você anuncia que Jesus está voltando, você está tirando riquezas do mundo para a vida eterna. É isso que a igreja precisa entender. A salvação é simples. Conhecer Jesus, conviver com Jesus, servir a Jesus e no final ir embora desse mundo com a nossa vida eterna e com grandes riquezas que nós podemos acumular aqui nesse mundo. Então a implicação presente da Páscoa para os judeus era esta. Só que o texto ela traz instruções de implicações futuras da Páscoa para essas pessoas. Então a implicação presente da igreja é a salvação das nossas vidas. Isso eu creio que todos aqueles que conhecem Jesus já tiveram. E a implicação futura, a chamada vida cristã, a vida prática cristã. Nós precisamos conservar essa vida. Então Deus falou para Moisés, você vai tirar esse povo daí do Egito e eles vão embora, mas eles têm uma implicação futura. Eles precisarão manter uma prática de vida futura. E nessa necessidade é que aqueles irmãos receberam a instrução. E aí nós podemos olhar que eles não só precisavam tomar para si um cordeiro para celebrar a Páscoa, mas eles precisavam viver esta Páscoa de maneira perpétua. Nós não precisamos apenas conhecer Jesus e ser salvos. Nós precisamos viver a vida cristã de uma maneira perpétua. É o que nós vamos aprender agora, onde nós vamos tirar algumas lições do restante desse texto, falando agora sobre esse ponto específico. Cada um viverá a Páscoa de maneira perpétua. Este dia vos será um memorial perpétuo. Ou seja, aquele povo precisaria lembrar de todos os feitos que haviam sido feitos por eles. Êxodo 12:14 diz assim: esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrarei por estatuto perpétuo. A partir daquele momento, o povo teria um compromisso com Deus, eles precisariam celebrar de maneira perpétua, de maneira permanente, aquelas ordenanças que eles estavam recebendo. Uma vez que a igreja é salva, pela simplicidade que Jesus estipulou, que pudéssemos ser salvos, nós temos agora um compromisso perpétuo de seguir a Jesus. E isso é algo individual, isso é algo obrigatório de cada cristão, de cada pessoa que foi salva. E o texto continua dizendo no versículo 16: ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia, e também ao sétimo dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará, exceto no que se diz respeito ao comer, somente isto fareis. Eu quero considerar antes o versículo 15, que diz assim: 7 dias comereis pães asmos. Eu quero pegar essa expressão aqui com os irmãos, comer pães asmos. O pão asmo, lembra que o povo de Egito foi ordenado a comer às pressas? O fermento daquelas pessoas não era igual ao fermento instantâneo que nós temos hoje. Hoje você vai fazer um pão, você pega o fermento químico, mistura na massa, 40 minutos, 1 hora, estourando 2 horas, dependendo do clima, aquele pão está pronto para assar. O fermento que eles usavam era um fermento biológico, natural. Era um fermento que levava às vezes 24 horas para crescer. Então não dava tempo deles amassar um pão para poder assar no outro dia. Eles preparavam o pão hoje de manhã, eles só poderiam assar no dia seguinte. Então, para que isso não os atrapalhasse, esse pão nem levedado era. Era um pão feito sem fermento. E o fermento, na palavra de Deus, ele indica contaminação. A Bíblia diz que um pouco de fermento contamina ou leveda toda a massa. Você vai fazer 1 quilo de pão, você precisa de 10 gramas de fermento. Então, quando a Bíblia diz que eles comeriam pães asmos, ou seja,
o pão asmo era simbolizando um pão sem mistura, sem contaminação. O pão asmo significa a libertação, a separação do pecado. Então eles teriam uma festa, 7 dias eles teriam a festa dos pães asmos. Então eles precisariam tirar dos pães o fermento. E naqueles dias comer só pães asmos. Nós entendemos hoje a implicação que isso tem para as nossas vidas. Nós vamos entender que nós precisamos absorver, ou seja, comer, a partir do momento que somos salvos, que temos Jesus como nosso Cordeiro, pães asmos, ou seja, não podemos mais absorver coisas pecaminosas. É responsabilidade de todo cristão não mais absorver o pecado, se libertar totalmente do pecado no seu corpo. Tudo que nós fomos absorver a partir da nossa conversão e na nossa vida cristã deve ser não pecaminoso, deve ser puro, deve ser santo. Não somente a instrução de não comer pães fermentados foi dada a eles, mas todo o fermento deveria ser retirado das suas casas. Os judeus até hoje eles fazem esse ritual da Páscoa. E eles têm um cuidado tão grande que eles limpam até as gretas dos armários, dos lugares das suas casas, minuciosamente. Eles fazem uma grande faxina para que nenhum grão de fermento seja encontrado nos seus lares, para que eles possam comemorar esses dias. O judeu tem esse costume, ele faz uma faxina geral na sua casa, eliminando toda a possibilidade de achar qualquer migalha, qualquer vestígio de fermento. Assim como nós não devemos comer coisas pecaminosas, ou seja, absorver o pecado nas nossas vidas, nós precisamos tirar todo o vestígio de pecado que possa haver nas nossas vidas. Êxodo 12, 19. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. O cristão que foi salvo, ele não pode contaminar o seu corpo. Ele precisa tirar tudo que é contaminado de si. É um caminho de limpeza de dentro para fora, absorvendo tudo que é puro e eliminando das nossas vidas tudo que é pecaminoso, todo fermento. Esse é o desejo que Deus tem para a vida cristã. A vida cristã é muito simples. A salvação é muito simples. É conhecer Jesus, ser salvo e viver uma vida cristã progressiva, eliminando toda a absorção do pecado e tirando de dentro de nós todo o fermento, ou seja, todo o pecado que está oculto na nossa vida. E como que nós fazemos isso? Arrependendo, confessando e deixando todo o pecado para nunca mais praticar, indo e não mais pecando. É isso que Deus quer para todos os seres salvos por Ele. Continuando, Deus também estabeleceu festas solenes. A festa dos pães asmos, a própria Páscoa, eram festas que esse povo de Israel deveria cultivar perpetuamente. Deveria ser celebrada de ano em ano estas festas. Isso nos mostra, olhando para a igreja, que a igreja tem a obrigação de reunir-se em assembleia solene. Ou seja, reunir-se no nosso... Vamos chamar aqui assembleia solene para que a gente entenda de maneira bem prática. A igreja precisa se reunir para o culto. Entenda a assembleia solene aqui, na nossa atualidade, que Deus quer que a igreja se reúna para o culto. Deus estabeleceu que os judeus se reunissem em assembleia solene todos os anos. Deus estabeleceu que a igreja se reunisse para o culto. Êxodo 12, 16. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia.
Nenhuma obra se fará, exceto no que diz respeito ao comer. Somente isso podeis fazer. No versículo 25 do capítulo 12 diz assim: E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Ou seja, ele estabeleceu os dias, estabeleceu a data, ele estabeleceu a maneira de fazer aquilo, e ele estabeleceu que deveria ser perpetuamente, e ele confirma: uma vez que vocês ficarem livres da escravidão, que forem para dentro da terra de Canaã, observar esse rito. Cai sobre a igreja a necessidade de observar as assembleias solenes, os cultos. No momento que nós nos reunimos para adorar a Deus, para orar, para ouvir da palavra de Deus. Isso é necessário para as nossas vidas. Está vendo? Nesses momentos que ninguém pode reunir, nós estamos vendo, eu vendo algumas notícias pelo Brasil, ontem e hoje, pelo menos 2 momentos houve em que a igreja estava reunida e foi coagida. Um desses momentos, 5 pessoas estavam dentro da sua casa, celebrando um culto, e os policiais então adentraram para impedir. E uma outra, uma igreja católica, não estou falando aqui de religião X ou Y, estou falando de reunir para um tipo de culto. Acho que 3 ou 4 pessoas reunidas, as portas fechadas na igreja, então os fiscais entraram ali e impediram aquele culto. Então, hoje nós vemos a importância do culto, e onde nós não podemos celebrar ele publicamente, pelo menos temporariamente. Mas muitas vezes, quando podemos, nós simplesmente não vamos. Qualquer coisa nos tira de participar do culto. Um tempo mais frio, um dia de trabalho mais cansativo, uma correria, um visitante nas nossas casas. E a Bíblia diz que esse momento de culto é extremamente importante para a igreja, é uma ordenança de Deus. Nós não vemos só o culto aqui no Velho Testamento. Lá no Novo Testamento também nós vemos Jesus reunido com seus discípulos antes da sua morte, depois da sua morte, reuniu de novo com seus discípulos, e os seus discípulos continuaram reunindo para celebrar os cultos. Desde o começo da igreja isso foi uma verdade. E nós temos algumas verdades sobre esse ajuntamento solene, essa assembleia solene, esses cultos que eram feitos. Primeira verdade que nós vamos ver aqui no versículo 16 do capítulo 12, é que nenhuma obra deveria ser feita naquele dia, exceto o que se diz respeito a comer. Para os judeus existia um mandamento seguinte: olha, o sábado será santo ao Senhor, vocês não vão trabalhar, vocês não vão colher, vocês não vão fazer nada, exceto o que se diz respeito ao comer. Trazendo para nós hoje, nós não temos ameaça de morte se trabalhar no dia X ou dia Y. Mas o correto a se pensar é que o dia do Senhor é o dia do Senhor. E nós hoje guardamos o domingo. E quando nós olhamos um texto como esse, o que quer dizer não trabalheis? Exceto no que se diz respeito à manutenção individual da vida, que é comer, que é escovar os dentes, que é tomar um banho. Isso é as coisas básicas. É que Deus quer que nós, dentro dos 7 dias que nós temos na semana, nós sejamos capazes de reservar a Ele um dia exclusivo. Um dia que nós não trabalhemos e que nós dediquemos esse dia a cultuar a Deus. Nos sábados, que quer dizer também descanso, os judeus tinham 2 preocupações: era a convivência, era a alegria, a comunhão entre si e a adoração a Deus. E a igreja precisa ter esse tempo de comunhão a Deus. Cada um sabe de si, cada um deve tomar as decisões necessárias para a sua vida, mas é necessário que nós dediquemos um tempo exclusivo a Deus, o tempo de culto que nós podemos viver, né? E ele diz: guardai a festa, porque nesse dia retirei vossas hostes do Egito. O culto ao Senhor exige exclusividade. É o dia do Senhor. Eu vou guardar esse dia. Eu vou dedicar o domingo ao Senhor. Eu vou buscar o Senhor nesse dia. Eu vou participar do culto. Eu vou servir a Deus na igreja. Eu vou também me reunir com a minha família. Eu vou ter comunhão com a minha família. O culto também envolve o sentimento de gratidão.
Naquelas festas solenes, eles estavam comemorando a saída do Egito. Quando nós adoramos a Deus, nós comemoramos a nossa saída do inferno, a nossa saída do pecado, a nossa entrada na vida eterna. O culto a Deus exige um compromisso rotineiro, um compromisso sistemático. O culto a Deus envolve gratidão a Deus pela nossa vida, pela nossa salvação. O culto a Deus envolve a transmissão dos ensinamentos do Senhor às futuras gerações. Quando você leva um filho seu à igreja, quando você ensina o seu filho em casa, tudo aquilo que Deus fez por nós, você mostra Jesus. Estamos aproximando aí da Páscoa. Quando nós falamos que Jesus é o Cordeiro Pascal, que não tem coelho, que não tem ovo de Páscoa, que não tem essa bagunça que o mundo prega, nós estamos transmitindo conhecimento à geração para perpetuar esse conhecimento na mente dos nossos filhos e para produzir neles a salvação. Êxodo 12:24 diz assim: guardai, pois, isto por estatuto perpétuo para vós e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando os vossos filhos vos perguntarem: que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então, aquilo que Deus fez por nós, a salvação, tem implicação presente, receber Jesus Cristo, tem implicação futura, que nós devemos viver a Páscoa de uma maneira perpétua. O culto a Deus deve ser feito na forma de exclusividade ao Senhor, deve ter gratidão a Deus. Quando nós louvamos a Deus e se expressa gratidão a Deus pela nossa salvação, por aquilo que Deus nos fez, e envolve também a transmissão da palavra, não somente para os nossos filhos, mas para gerações futuras, para que eles saibam que Jesus é o Cordeiro Pascal, que foi imolado, que morreu e ressuscitou, mas que oferece a salvação para todos. Isso é a simplicidade da salvação. É receber a salvação, é servir a Deus com o culto racional, que é a adoração verdadeira, em espírito e em verdade, que Jesus disse, e a transmissão da sua palavra para as gerações futuras. Isto é servir a Deus. As instruções da Páscoa nada mais eram do que: olha, Moisés, por esse sacrifício eu estou livrando vocês da escravidão do Egito. Vocês vão sair daqui, não vão se esquecer de mim. Vocês vão me servir na terra de Canaã. E vocês vão transmitir todas essas palavras aos vossos filhos, aos filhos dos filhos, por gerações perpétuas. A vida cristã nada mais é do que isso. Receber a salvação, usufruir a salvação, servir a Jesus, cultuá-lo, ser exclusivo dele, ser grato e transmitir a palavra do Senhor. Eu concluo estas palavras com o versículo 28 do capítulo 12. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés, e Arão assim o fizeram. O que se espera de cada cristão, que quando ouve palavras desta maneira, que nós façamos exatamente aquilo que nos é ordenado. Então, uma vez que nós temos esse conhecimento, o que se espera de nós? Que façamos exatamente aquilo que nos foi ordenado. O meu desejo para todos que estão ouvindo ou que irão ouvir essa mensagem em outro momento é que aprenda e faça exatamente aquilo que Jesus quer que de fato nós façamos. E meu desejo é justamente esse, que isso seja uma grande verdade nas nossas vidas. Independente de onde estamos cultuando a Deus. Hoje estamos cultuando a Deus dentro das nossas casas, pela internet, estamos reunidos. E a Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Aqui no momento nós temos 14 pessoas online. Se contar que cada um está com 2 ou 3 pessoas na família, nós vamos ter umas 40, 50 pessoas. E nós estamos cultuando a Deus, e Deus está no nosso meio. E nós precisamos fazer isso todos os dias, obedecer a palavra de Deus.
independente de onde estivermos e das circunstâncias que estivermos. Não é porque nós não estamos no culto público, no templo físico, é que nós estamos distanciados do Senhor. Nós estamos próximos do Senhor e devemos de fato servir a Ele. Nós vamos terminando por aqui. Eu quero orar com os irmãos. E depois eu vou dar um tempinho aqui, uns 5 minutos, para aqueles que quiserem compartilhar alguma coisa aqui com a gente. E aí então estarei encerrando essa transmissão. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela bondade que o Senhor tem expressado a nós. Queremos agradecer ao Senhor porque a salvação é muito simples, ó Deus. Ela envolve o ato de fé e depois o ato de serviço e o ato de espera, ó Deus, da conclusão daquilo que o Senhor nos prometeu. Senhor, eu rogo que cada irmão tenha nesse momento esse desejo íntimo de aproximar-se do Senhor, de aproximar-se do Cordeiro, de guardar o Senhor, de aprender os seus mandamentos, de aceitar o sacrifício que foi dado, de conhecer mais e mais ao Senhor e de transmitir essa palavra às futuras gerações. Que nós não venhamos negligenciar, ó Deus, a comunhão da Tua palavra, a proclamação da Tua palavra às gerações que estão vindo nesse mundo e que não têm esperança. Eu oro, ó Deus, por cada um que nos acompanhou. Eu agradeço, ó Deus, pelo apoio dos irmãos. Eu oro para que todos, ó Deus, possam, de fato, ter esse amor, esse apego, essa aproximação do Senhor. Pedimos, ó Deus, pela nossa nação, pelo nosso Brasil, pelo mundo. Rogamos, ó Deus, que o Senhor haja cessando essa peste, ó Deus, que o Senhor liberte as pessoas, que o Senhor poupe a vida, não só da Tua igreja, ó Deus, mas de todo o mundo, e que o Senhor levante, ó Deus, nesse mundo, um avivamento, mas não um avivamento de barulho, um avivamento de sinais falsos, mas um avivamento que envolva, Senhor, o arrependimento dos pecados, a confissão de pecados e uma conversão de vida. E se tem alguém que está me ouvindo, ó Deus, nessa noite, precisa desse avivamento, que o Senhor possa dar a ele, ó Deus. Que essa pessoa arrependa dos seus pecados, ó Deus. Que essa pessoa os confesse e que essa pessoa converta, tornando-se sim viva a Tua obra na vida de cada um. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.